Oi pessoal, esse é o canal Você com Emprego e hoje nós vamos para o segundo módulo e vamos falar sobre currículo. Hoje nós vamos falar sobre currículo, como você deve preparar o seu currículo. Semana passada, algumas pessoas pediram para a gente enviar o modelo de currículo ideal, né, para que você pudesse lá só substituir e mandar para as vagas que você já estava vendo. Então, nós mandamos alguns, falta responder ainda alguns e-mails que eu vou responder hoje, se Deus quiser. E eu queria dizer para vocês que não é só substituir os campos lá que estão de vermelho. Mandei currículo aí, mandei um modelo de currículo com uma letra em vermelho, onde estava de vermelho era só você substituir. Só que na aula de hoje, a gente vai orientar como você deve preencher esse currículo, certo? Então, vamos começar pelo título. Não precisa você colocar lá currículo vitae ou currículo, certo? Quem olha para o documento já sabe que é um currículo. Então, você vai colocar na parte de cima o seu nome, certo? Seu nome completo. Você que tem nome composto, deixe em negrito o nome que você gosta de ser chamado. Aí você coloca lá o seu nome, no título do currículo você vai colocar o seu nome. No lado esquerdo, né, no canto esquerdo, você vai colocar seu endereço, seu telefone, a sua idade. E aí depois você vai efetivamente começar a falar de você. Começa-se com o objetivo. O objetivo, ele tem que ser muito claro, como o próprio nome diz. Objetivo, atuar como tracinho. Qual é a sua pretensão? Qual é o cargo que você pretende ocupar? Atuar no setor administrativo, atuar como recepcionista, atuar como gerente comercial. Você vai dizer o objetivo, você tem que dizer em que função, em que cargo você quer trabalhar. Depois do objetivo, você pode fazer, é opcional, não é obrigatório, você pode fazer um resumo profissional, que também seria a carta de apresentação. Tem pessoas que fazem a carta de apresentação e anexam ao currículo, né? Então, você pode fazer uma mini apresentação sua, abaixo do título resumo profissional. E aí você fala, por exemplo, profissional com habilidades comerciais, dinâmico, proativo, com alta habilidade negocial, enfim, fala um pouco sobre você, sobre as suas características que são interessantes para o mercado de trabalho. É isso que você deve colocar na carta de apresentação ou então na hora que você vai falar sobre o resumo do seu currículo profissional, do seu perfil profissional. Depois que você fala desse resumo profissional, você vai começar a falar da sua formação. O que é que o entrevistador quer saber sobre a sua formação? Ele quer saber se você tem formação superior, qual é e em que período você cursou. Então, você vai colocar assim, a sua formação mais atual, eu vou dar o meu exemplo. Eu estou cursando Direito, só que é a minha segunda graduação. A minha primeira graduação é Administração, então eu já tenho essa formação. Então, quando eu fiz meu currículo recentemente, eu coloquei lá, cursando tal semestre de Direito, instituição tal, segundo semestre. E na anterior eu coloquei a minha formação em Administração, bacharel em Administração, Unifor, data de formação 2007. Certo? Então, assim, quando você for colocar a sua formação, se você estiver cursando aí alguma faculdade, algum curso superior, vai ser a primeira coisa que você vai colocar. E aí depois se você tiver alguma outra que você já tenha concluído, você coloca abaixo. Se você tiver feito alguma especialização, MBA, mestrado, você também vai colocar na ordem cronológica, só que da mais atual para a mais antiga. E se você não tem ainda formação superior e nem está cursando, você vai colocar lá que você concluiu o ensino médio, o nome da instituição e o ano de formação. Depois que você fizer esse detalhamento da sua formação, você vai falar das suas experiências profissionais. Então, esse título, o ideal é que o nome seja experiências. Por que experiências? Por que não colocar experiências profissionais? Porque pode ser que você tenha experiências de carteira assinada e pode ser que você tenha experiências informais. Então, você vai colocar lá experiências e vai detalhar, né? Vai colocar lá em ordem cronológica também, da mais atual para a mais antiga. Então, na hora de detalhar essas suas experiências,
coloca só as que tem a ver com a vaga que você está pretendendo. Eu vou dar um exemplo. Se você já trabalhou em restaurante, como garçom, por exemplo, e você está aí buscando uma vaga de mecânico, por exemplo, essa experiência como garçom, ela não vai te ajudar a conseguir essa vaga como mecânico. Então, não é interessante você colocar. Coloque as experiências, principalmente quem já teve aí muitas experiências em áreas diferentes. Tem pessoas que trabalharam em várias áreas diferentes e enchem o currículo com essas experiências. O entrevistador, ele pode analisar e julgar que você não tem foco, que você não procurou seguir uma carreira, e isso pode eliminar você. Afinal, o currículo é a primeira coisa que a empresa vê da sua parte, né? Então, só coloque as experiências que têm a ver com o cargo que você está pretendendo ocupar. E aí você detalha da mais atual para a mais antiga. Depois de falar das suas experiências, assim, ainda nas experiências, né? Como é que você vai colocar? Você coloca primeiro o nome do cargo que você ocupou, depois o nome da empresa, depois o período que você trabalhou, né, nesse cargo, nessa empresa, depois as atividades desenvolvidas e se você teve alguma realização, como o que? Realização? Se você, por exemplo, foi premiado por se destacar nessa função que você trabalhava, se você desenvolveu algum projeto, se você desenvolveu algum projeto que gerou lucro para a empresa, ou que economizou o tempo de produção, ou que fez com que a empresa tivesse êxito de alguma forma. Então, se você conseguiu essa realização dentro dessa experiência que você está detalhando, aí você já coloca aí no seu currículo, certo? Eu tenho que colocar a realização? Gente, isso mostra o seu diferencial, mostra o que é que você é capaz de realizar. Então é interessante que você coloque. Agora, se você não tiver nenhuma, logicamente você não vai colocar. Mas coloca nessa ordem, tá? O cargo, a empresa, o período, as atividades que você desenvolveu e as realizações. Depois de detalhar as suas experiências, aí você vai colocar um título chamado Outras Informações. Nesse título, o que você pode colocar? Se você tem inglês fluente, por exemplo, né? Se você tem habilitação, se você tem carro, tem vagas que um fator crucial para que você seja aprovado é você ter habilitação e carro. Por exemplo, quem trabalha com vendas externas, né? As empresas procuram as pessoas que têm habilitação de carro ou moto, ou carro e moto, e de preferência as que têm carro. Então, é um diferencial. Então, você pode colocar aí nesse campo outras informações. Faltou só um detalhe ainda ali na formação, certo? Depois que você colocar a sua formação acadêmica, ou se você não tem formação acadêmica, depois que você detalhar ali sobre o seu ensino médio, colocar que você já concluiu o ensino médio, você pode colocar um título também de cursos complementares, onde você vai dizer se você fez algum curso de idiomas, por exemplo, quais são os programas de informática que você domina. Se você fez, por exemplo, um curso do Sistema Fortes, porque se você for trabalhar no setor administrativo e a empresa utilizar o Sistema Fortes e você já tiver o treinamento, isso também vai te dar um passo à frente nesse processo seletivo. Então, toda e qualquer informação de curso, de algum investimento que você fez na sua carreira que for relevante para essa vaga que você está buscando, você coloca nesse campo de cursos complementares, tá? Se você tiver feito. E aí, com essas dicas que eu acabei de dar e com o modelo de currículo que eu estou enviando para vocês, né? Para quem está mandando o pedido por e-mail ou então nos comentários dos vídeos, com essas orientações e com esse modelo você vai conseguir fazer um currículo um currículo bem interessante, um currículo atual, que ele vai ser bem atrativo aí no processo seletivo. Então, faz as duas coisas juntas. Pega o modelo de currículo que a gente está enviando e segue as orientações que estão sendo dadas nessa aula de hoje, que você vai conseguir fazer um currículo atrativo, tá certo? Eu estou falando aqui não só de experiência de elaborar currículo, porque eu tenho bastante, mas também de processos seletivos. Eu já entrevistei mais de 100 pessoas e o mais difícil para quem está fazendo o processo seletivo, né, para quem está avaliando, é fazer a triagem de currículos. Então,
Muitas pessoas são descartadas logo na triagem porque o currículo ele está inadequado. E aí você gasta mais tempo para analisar e sempre as pessoas estão procurando os caminhos mais rápidos, as pessoas mais diretas que conseguem falar claramente os seus objetivos. Então você tem que fazer um currículo que realmente faça com que você já passe nessa primeira etapa do processo seletivo, que é a análise do seu currículo. Tá certo? Então eu espero ter ajudado. Siga essas dicas, pegue lá o modelo do currículo. Se você não pediu ainda, manda um e-mail que a gente vai responder enviando esse modelo de currículo e prepare o seu currículo para você mandar aí para essas vagas que estão surgindo. Eu também faço, gente, um trabalho de análise de currículo. Então, se alguém já tiver aí preenchido o seu currículo e quiser que eu analise para ver se está ok, se, por exemplo, se ele viesse para um processo seletivo que eu estivesse participando, se eu aprovaria, pode mandar para mim que eu faço a avaliação e lhe devolvo, tá certo? Então é isso. Hoje a nossa aula sobre currículo vai ficando por aqui. O próximo módulo vai ser bem interessante também, que vai ser sobre tudo que permeia a entrevista coletiva, que é o terceiro passo do processo seletivo. A gente já falou sobre o recrutamento, hoje a gente falou sobre currículo e na próxima aula, né, da outra quarta-feira, nós vamos dar todas as dicas sobre entrevistas coletivas, tá certo? Então, quem quiser a análise de currículo, manda um e-mail. Quem quiser também o modelo do currículo, manda um e-mail. E não esquece de dar aqui o seu curtir no nosso vídeo de hoje, tá bom? Pois eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até quarta-feira.